Direto, amor, que você tá torto. Você tá tombado assim pra frente. Claro, quando começa, tá? Ok. Não tá torto, não, né? Não, começou já, mas assim, não apareceu ninguém ainda, né? Tá, mas já tá no ar? Já. Isso eu quero saber. Vamos lá. Duas pessoas. Então vamos esperar mais um minutinho. Olá, sejam bem-vindos. Vamos chegando, vamos pegando um copinho de água para não perder nada. Pode começar. Vamos chamar aí o pessoal. Vamos começar a compartilhar, chamar o pessoal que gosta desse assunto. Hoje nós vamos falar a respeito da quarta dimensão, logicamente comparando com a terceira, né? É impossível se falar de uma dimensão e não falar daquela que a gente já conhece, pelo menos parte dela, né? Que é essa da qual nós estamos encarnados. A quarta dimensão é um espelho da terceira dimensão? Não, pelo contrário. Nenhuma é espelho de nenhuma. Na verdade, a quarta dimensão é quarta dimensão e a terceira dimensão é terceira dimensão. O que acontece é que nós estamos encarnados numa dimensão que não é nossa. Por isso que a gente ganha esse corpo físico aqui mamífero. Nós não somos mamíferos. Por isso que tem essa confusão todas, né? Ah, semelhança de Deus, quer dizer que Deus é um mamífero? Não. Esquece, tá? Na verdade, a gente está numa dimensão aprisionado, que é essa terceira dimensão. A quarta dimensão é uma dimensão que dá para você ter uma margem de acordar, mas não nessa umbral que a gente vive quando a gente desencarna. A gente vai para o umbral. O umbral nada mais é do que uma resistência para que a gente possa reencarnar de novo. O umbral também está na quarta dimensão. Quarta dimensão. O umbral é o todo, a parte que é apagada, que é dormindo. Eu falo apagada dormindo, eu queria explicar até para vocês entenderem o que é isso. É onde você tem uma consciência da terceira dimensão, ou seja, você trabalha lá na quarta dimensão, nessa parte do umbral, pensando sempre em reencarnar, sempre nesse mundo aqui, a referência a esse mundo, sendo que a referência real... essa referência é de querer voltar. Isso, a referência é tudo, porque o nosso corpo ele acompanha inclusive o que é esse animal aqui na terceira dimensão, que é o mundo dos encarnados aqui. Porque esse mundo que nós vivemos, na verdade, ele é um mundo animal, nós não deveríamos estar aqui, de forma alguma. E as pessoas não compreendem isso devido a todo o treino que existe, né? Então, quando você fala em evolução, quando você fala que a Terra vai passar por um sistema de provas e expiações, né? Por um sistema maior, mais evoluído, né? Isso aí é papo furado. Aqui não Mas dá. fala mais sobre a quarta dimensão. Como que funciona a quarta dimensão? A quarta dimensão é justamente isso, é o mundo dos espíritos. Tá? Certo. É o mundo dos espíritos acordados, esses que têm naquela evolução já um despertar, não é evolução não, tem um despertar, né? Então... Que tem que subir para cima, ou seja, eu tenho que pensar que eu estou na quarta e que para a quinta dimensão, da quinta para a sexta e assim por diante. Então eu tô no umbral, eu tô na quarta dimensão, mas eu não sou acordado. Não, de forma alguma, totalmente dormindo, porque enquanto você pensar nessa dimensão da terceira, você está dormindo, você não acordou para aquilo que você é. Nós somos centelhas divinas. Nós não temos que passar pelas coisas que passemos aqui, as dificuldades, o medo, a falta, esse corpo frágil que adoece, que morre, né? Porque o exemplo maior de tudo, que nós somos muito fracos aqui com esse corpo, é justamente que ele venha a degradar. Chega um momento que você tem que desencarnar e não aguenta mais, está doente, é um corpo falido, sem energia. Compreende? E na quarta dimensão também no umbral, você tem que voltar para cá, porque seu corpo vai degradar também do outro lado. Então na quarta dimensão o corpo também degrada. Ele vai morrer na verdade lá para ter que nascer aqui. E fica nesse jogo, vai de lá para cá, daqui para lá. E o que existe lá é um perispírito. Um perispírito que é outra roupagem, a igual a que nós temos aqui. Você pode ficar mais novo, em vez de ter 70, 80 anos, você pode estar com 30 lá. Isso é possível. Pode ficar com 9 anos, com 8 anos, você pode ficar com a idade que você quiser lá, desde que você tenha consciência disso. E as colônias? Como são as colônias na quarta dimensão? Não, as colônias elas são imensas, elas são de tudo quanto é tipo que você possa imaginar. Você pode imaginar o que é lá, nessa parte apagada, nessas colônias, nessas cidades, o que é aqui.
Então, o que você tem aqui, tem lá. Então, você vai ter locais onde abriga pessoas que querem uma certa proteção, ok? Que elas estão intelectualmente, vamos dizer, melhor. Não que quer dizer que seja moralmente, ok? A gente tem exemplos em livros, em filmes, que a gente mostra que, por exemplo, o André Luiz, quando ele foi recolhido, né, daquela parte onde ele estava, que ele era um suicida, vamos dizer assim, ele era alguém que estava num vale de suicida, ok? E ele é recolhido pelo Nosso Lar, que é uma cidade espiritual, é um condomínio espiritual, ok? Que já está numa faixa de mais compreensão, legal. Só que é um trabalho de reencarnação. Quando ele chega lá, a moral dele era muito baixa, muito ruim. Era a mesma moral que ele tinha aqui na Terra. Agora, ele foi para lá, você estando isolado numa cidade, você não tendo as referências que você tinha, porque não sei se vocês assistiram, se não assistiram, assistem, é legal, vocês têm uma referência legal. Quando ele estava lá no umbral, quando ele estava no umbral, todo o tempo ele estava, mas quando ele estava lá no vale, dos suicidas, você nota que a frequência, a vibração, o que perseguia ele e tudo mais, era uma coisa. Quando ele vai para o Nosso Lar, existiam as pessoas com uma vibração um pouco maior e que estavam ajudando ele. E não existia mais aquela interferência ruim daquele vale dos suicidas. Com isso ele consegue subir um degrauzinho, 2 degrauzinhos, e daqui a pouco ele melhora nessa questão toda, inclusive fazendo livros e tudo mais. Mas isso, André Luiz levou um tempo, um bom período, para conseguir, com o isolamento, chegar nesse ponto. É o que acontece conosco. Quando a gente vem para cá, você nota que a gente vive num mundo onde a gente só vê besteira todos os dias. A gente liga a televisão, vai para a internet, onde você for, só tem desgraça, só tem gente aprontando uma com a outra. É pessoas querendo comer outras pessoas. É pessoas se preocupando com coisas que não levam a lugar nenhum. E aquilo que deveria se preocupar não se preocupa. Ninguém fala que todos nós somos irmãos. Ou seja, é uma dificuldade de entender que isso aqui é um corpo animal. E corpo animal, como o cachorro, vamos pegar a comparação no cachorro. O cachorro não tem vários tipos, várias raças dentro do cachorro, mas são todos cachorros, não é isso? Então tem um cachorro que é grande, um cachorro que é pequeno, um cachorro que é branco, um cachorro que é escuro, o cachorro... Tem tudo quanto é tipo. O ser humano é a mesma coisa, porque é um mamífero. Dependendo da região onde você está, devido a vários fatores, você tem uma diferenciação do corpo animal. Como que é o nome do filme? Qual? Esse que você falou? Nosso Lar. Tem no Netflix. Deve ter. Deve ter no Netflix. Deve ter. Procura no direitinho. No Google também você vai achar, até para comprar, se não tiver. Então, são coisas que você tem que começar a perceber. Você que quer entrar, entender, porque às vezes você passa aqui todos os dias situações absurdas. Né? Eu, com contato com vocês, eu vejo muitas situações de pessoas que estão realmente perdidas, totalmente perdidas nessa dimensão. E que vão ter um desencarne não legal. Se continuarem a não entender o processo de tudo isso, você vai desencarnar mal. E o desencarnar mal quer dizer que você vai ter uma quarta dimensão também mal. Ou seja, e você vai vir depois, provavelmente, com uma encarnação de novo mal. Então, o ideal é ter a acontece. consciência de que existe o outro lado e que você tem que estar bem aqui. Com certeza. Para que você possa estar num estágio melhor lá, com inclusive, certeza. Né? Porque a vida continua. Isso, nós temos que imaginar assim, olha. Imagina se você conseguisse entender que a tua vida é eterna. Ok? Ou seja, sabe aquele plano que você tem para 20 anos, 30 anos, para aposentadoria, por uma questão de você comprar uma casa própria, a questão de trocar o carro, a questão de formar um filho, se formar, ou seja, toda essa questão que leva um tempo que não é tão grande, que se você for imaginar, você nasce, você tem um sistema assim de infância que te leva para uma situação aonde você não tem compreensão das coisas daqui, você cresce um pouquinho, você se torna adolescente, né? Ou seja, até você sair da adolescência e entender um processo, você conseguir se formar, você ter um direcionamento do que você quer na vida, você está na meia-idade praticamente, ok? Aí você faz família, você vai estar realizado ou não profissionalmente, geralmente não está. Entrou num casamento, ficou lá um tempo, você vê que também escolheu errado, ou seja, são tudo dores que você vai criando, e você chega a uma época de idoso, você também continua com muitas complicações, e aí pior ainda, porque o teu corpo físico ele vai degradar e vai te dar muitas dificuldades no caminhar, de andar, de saúde, tudo. Então você nota que você está numa dimensão
que você não tem como melhorar nela você vindo para cá. Você não tem como, você vai ficar só trocando. Vocês já vêm aqui, vamos pegar uma data, ano zero de Cristo. Vocês vêm vindo para cá e até hoje estão aqui. Quantas vidas, quantas reencarnações, cada um de vocês que hoje me assiste, vocês imaginam que vocês viveram? São muitas. Vocês notam que vocês continuam no mesmo ponto, com os mesmos sofreres, com as mesmas dificuldades, com as mesmas situações que você tinha lá atrás. O que mudou foi a época, onde você está, a tecnologia. Mas na época também dos romanos, de Roma, era a mesma coisa. A questão humana, as dores, os medos, as faltas, eram mesmas. Os dominantes eram os mesmos que continuam hoje. Inclusive os personagens são os mesmos. São os mesmos. Você pegar uma civilização da outra, não muda em nada. Muda a época, tecnologia, coisa desse tipo, mas é a mesma coisa. E vai continuar assim, enquanto a gente não entender que nós temos que acordar. Nós temos que entender que Cristo não veio aqui para nos falar que vai vir buscar de novo nós. Não, esquece. Nós temos que ir até Ele. Se a gente não compreender isso, nós vamos continuar aqui. E pior, o que nos espera não é continuar aqui. É para algo pior. Porque vence o prazo. Em todo e qualquer lugar, o prazo vence. Não tem como. E você nota que cada vez passa a época, vive em época, e a gente trabalha com o medo. Nós passamos agora, recentemente, com um medo muito grande. E existem pessoas que continuam nesse medo. Ou seja, quanto mais medo você tem, mais você vai ser direcionada a medo. Então, o desencarne próprio das pessoas, dessa época toda, para onde estão indo? Ninguém sabe para onde estão indo. Para mais uma cidade espiritual? Para mais um local? Até quando a gente vai continuar nesse procedimento? Então, eu digo assim para vocês, a quarta dimensão é um lugar que ninguém se preocupa, mas é um lugar nosso. Enquanto a gente está aqui falando, eu estou falando com vocês, você está na sua casa, está no seu trabalho, está no trânsito, onde você estiver e está ouvindo a live, eu estou conversando com vocês, vocês notam que não existe uma preocupação, não existe um entender que você não está aqui, aqui é só um corpo? Porque quando falam assim, poxa vida, a pessoa morreu, estou triste, estou chateado, mas ela não saiu da onde ela verdadeiramente está. A quarta dimensão é a morada do espírito, é a mais próxima que a gente conhece. Então fala sobre esse mecanismo de que a gente está lá e está aqui ao mesmo tempo. Isso. Então vamos lá, vamos tentar entender. Eu não sei se vocês assistiram, vou dar exemplo de filmes, coisas assim, que fica mais fácil de visualizar. Aquele filme Avatar, vocês conhecem? Lembra do filme Avatar? Acho que a maioria talvez tenha assistido, senão também vale a pena muito assistir para até pegar essa referência. No Avatar, era assim, tem os seres humanos, tá ok? Que estão lá na terceira dimensão, legal, estão lá indo para outro planeta, tal, e tudo certo. E eles chegam num local que tem uns seres, né? Que esses seres, eles são os azuis, são outra raça, tal e tudo mais. E no caso dos seres humanos, eles tinham condições de criar avatares. O que é esse avatares? Aí você pegando essa parte, você vai entender assim. Ele tinha que dormir, a pessoa que tinha um avatar, para que o avatar acordasse. Então, o espírito é basicamente isso, a quarta dimensão e a terceira dimensão. Imagina assim, aquele moço, aquela moça que entrava numa cápsula e que dormia. E do outro lado tinha um avatar que era... Vocês devem saber o que é avatar, inclusive nós estamos entrando nessa era do avatar, né? A internet e tal e tudo mais. Você nota que ele dormia naquela cápsula e imediatamente aquele avatar, aquele personagem dele acordava do outro lado. Basicamente, a quarta dimensão e a terceira dimensão é isso. Eu durmo na quarta e acordo na terceira. Eu durmo na terceira, acordo na quarta. Consegue compreender o que acontece nesse sistema? Então, basicamente é isso. Nós nunca saímos da quarta dimensão. Mesmo quando você nasce da mamãe, depois de 9 meses, aquele sacrifício todo que a mulher faz, aquela dor que ela passa do parto, que inclusive não é compreendido, né? Vem aquele bebê, mas aquele bebê tem um espírito do outro lado. Ok? Esse espírito é adulto. Ou seja, você está na quarta dimensão, como espírito, perispírito seu, que lá a gente chama de perispírito, né? Porque o perispírito é algo criado
igual ao que está aqui. Ou seja, o que está aqui é igual ao da quarta dimensão. O perispírito é um corpo espiritual. Isso, só que esse corpo espiritual do perispírito, ele é uma cópia, ou o daqui é uma cópia de lá. Então você tem o corpo na quarta dimensão, dizem mais sutil, lógico, se você está em outra dimensão, tem que ser outra dimensão. Se é mais sutil, se não é, isso não importa. O que importa é que você tem um corpo na quarta dimensão e você tem um corpo aqui na terceira, ok? Eles estão ligados por um fio de prata. Tudo bem? Agora, esse molde daqui e esse molde daqui são iguais. E na verdade você não é esse molde de animal. Aí é o que eu falo, a quarta dimensão, ela tem níveis de consciência. Consciência. O que acontece? Se fala umbral. Umbral é todo o nível de consciência mais baixa. É aquele que está ligado, de alguma forma, à encarnação aqui da terceira dimensão. Quando você foge desse nível, é o consciente, pleno consciente. Nessa área, você faz coisas que você falaria aqui que é mágica. Por exemplo, dê um exemplo prático. Eu não preciso materializar com as mãos. Por exemplo, se eu quero uma cadeira aqui, o que acontece? Eu quero uma cadeira. Então eu tenho que pensar nessa cadeira e ou eu construí-la ou alguém constrói ela. Ou seja, ou eu faço dessa terra, é assim, ou eu faço ou alguém faz. Na quarta dimensão, no umbral, é a mesma coisa. Ou eu faço ou alguém faz. Só que acima disso existe seres iguaizinhos a nós que eles não agem mais dessa forma. É tipo gênio. Sua vontade, seu desejo é uma ordem. Acabou, está realizado. Que é o que Deus fez. Deus como é que agiu no Gênesis? Se a gente for ver lá, ele não fez sacrifício nenhum, não teve que moldar nada com a mão. Faça-se. Haja. Ou seja, ele ordenava e simplesmente acontecia. E ele ordenou a mesma coisa para nós. Nós, filhos dele, temos o mesmo poder. Só que nos tiraram essa consciência. Por isso que quando falam assim, o ser humano está evoluindo, a evolução, não tem porra nenhuma disso aí, não tem nada disso de evolução. Esquece. Dá boa noite pro pessoal que tá entrando. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. É uma delícia falar com vocês ao vivo. Pena que eu não fico olhando para vocês aqui. Mas é bacana, é muito bom. Então, você nota que Deus não fez sacrifício nenhum e não faz. E nós não deveríamos fazer isso. Mas não da forma que nós estamos. Nós estamos numa dimensão... Então, na quarta dimensão se cria... Isso. Como? É simplesmente pela vontade, pelo sentir. Isso quando está no degrau de acordado. Por isso que eu falo, acordado e dormindo. Você está no umbral... Você está numa parte da quarta dimensão onde você está num projeto reencarnação. A consciência ela não é plena. Ok? Então, abaixou esse nível, você está no umbral. Você subiu esse nível, você saiu do umbral. Tem total consciência. E daí é onde começa aqueles verdadeiros milagres. Coisas que no próprio umbral, dependendo da cidade, do condomínio que você está... da abrangência que você tem de conhecimento, você faz já coisas fantásticas. E isso tem na literatura, tem nos livros, não sou eu que estou falando. Né? E, Ismael, que é justamente você... No nosso lar lá tem um exemplo. A mãe do Chico não, a mãe do André Luiz, ela simplesmente aparece e some. Ela não vai de ônibus que nem iria. Ele tem um ônibus lá que ele né, consegue circular tal, e tudo mais. Agora a mãe dele não. Ela surge como luz. Pum, e vai embora. Isso já é um nível superior. Quando você vai volitar, é outro nível. É como se você voasse. E na quarta dimensão, mesmo no umbral, isso é muito normal. Ok? As pessoas não terem condução. Por quê? Quando você está num nível de consciência maior, você vai volitar. Você não precisa pegar um ônibus. Ok? E agora fala para o pessoal como que é os estados, né? Os tipos de condições, né? De tribos, de mentes que existem na quarta dimensão. Fala sobre vários tipos que existem lá. É você comparar com as tribos que tem aqui, né? Não, mas aquelas coisas que você só imaginando você cria. Você imagina, você cria. Nós somos criadores, nós somos seres que tudo. Por isso que eu digo, eu vou ter área de membros a partir do final do mês que vem.
E eu vou ter lá dentro assuntos de tudo quanto é tipo, inclusive de prosperidade, de você criar, de você aprender as palavras mágicas, de você poder fazer valer o que você é um Deus. Tem gente que tem um arrepio quando fala você é Deus. Ai, que arrepio, porque gosta de ser pequenininho, né? O negócio é ser sofredor, o negócio é estar evoluindo, ser pequenininho. Porque quando você é pequenininho, te pegam no colo, né? Você não tem trabalho. Né? Agora, se eu sou poderoso, por que eu não estou sendo poderoso? Porque você não lembra. Mas como que é isso lá? Me conta. Na quarta dimensão é assim, você tem lá setores, você tem todas as questões de emanações, inclusive especialistas em emanar situações e criações. Por exemplo? Quando você fala assim naquelas questões, vamos supor, de seres da época de... Como é que chama? Naquela questão lá daquele boi, daquele homem meio boi, meio cavalo. Qual que é a nacionalidade daquilo? Dos gregos. A mitologia grega. Né? A mitologia grega, por exemplo, é algo que existe. Porque, independentemente do tempo, o tempo é outra coisa que é outra mentira. Quando você começa a entender, por isso que existe milhões de facilidades, quando você começa a entender que o tempo é algo para nos limitar também, porque ele deixa o seu corpo envelhecer ou deixa ficar mais novo. E você não consegue acesso, porque aqui na dimensão que nós estamos, na quarta do umbral, você não tem acesso ao tempo. Sendo que o tempo ele não existe. Eu já tive várias situações de perceber em reuniões espirituais, onde nós estávamos fazendo um trabalho direcionado, de chegar num local, eu verificar que existe um porto, e esse porto vai chegando várias épocas, várias embarcações, desde vikings, da década de 30, da década da Segunda Guerra Mundial, da década da época dos outros seres mais antigos, chegando, inclusive modernos, mais futuros, porque vinha naves, vinha barcos, coisas desse tipo, que era praticamente luzes, que nós não temos essa tecnologia hoje aqui. Ou seja, no espiritual, esse acesso que vem do futuro, passado, presente, ele se embola todo. Não há essa questão. Agora, cada consciência está vivendo numa época, você não consegue viver em várias. Você tem que apagar nenhuma para viver em outra. Nos trabalhos espirituais, a gente faz às vezes regressão com o médium, em tal personagem que vem. Então vem um amigo espiritual, está com certo problema, é ódio, é raiva, é agressão, ele está fazendo algumas coisas que não deveria. E o que faz? Leva-se ele para uma regressão, 4, 5, 6 vidas atrás, e aí ele vai ver que a coisa toda começou, sabe por quê? Porque é uma idiotice, uma palavra que você fala e a pessoa se magoa e aquilo vai crescendo, 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 vai virando um ódio, de repente você comete alguma coisa, na outra vida é coisa pior. Quando chega aqui, vocês são totais inimigos, mas quando você volta lá para trás, você vê que foi uma coisa tão insignificante que quebra-se toda essa questão e resolve a questão aqui. Ou seja, quando você resolve uma questão lá atrás, você resolve a questão até aqui. E é dessa forma que acontece. Agora fala dos lugares espirituais que tem na quarta dimensão. Por exemplo, aqueles lugares, aqueles vales, onde só habita a energia sexual. Então, existe sim. Isso também já tive visão, já estive em trabalhos dessa questão, onde o ser humano, esse ser humano que a gente... Vamos falar em ser humano para que vocês entendam. Esse corpo aqui físico, ele se transforma num membro. E às vezes deformado e junto, às vezes, colado com outros. Então você imagina um membro masculino do tamanho de um ser. Por exemplo, tem 1,83 m. Imagina um membro masculino de 1,83 m. Imagina uma vagina também nessa mesma proporção. Imagina a mistura de animais com seres, homem, mulher, também junto nessa questão desse vale, dessa cidade. Então são coisas, e é muita gente, vocês não fazem ideia. Essas localidades é como se fosse um desfile de escola de samba. É muita gente. Eu via naquela questão, é como se fosse uma avenida, uma coisa assim, onde esses seres, eles se relacionavam absurdamente. Não é só o prazer que rola, também dor. E nesse meio, pessoas aprisionadas, tá ok? Escravos que não estão nessa situação. É como se gigantes fossem se relacionar com crianças.
Então, são coisas absurdas, coisas assim que é muita dor, não é só satisfação, não tá nesses locais somente pessoas que vamos supor que está praticando isso, pessoas que estão sendo abusadas, pessoas que estão sendo usadas, pessoas que estão sendo vampirizadas. E esse é um ponto. Aí você vai para outros lugares onde rola droga, onde rola toda uma outra situação, é a mesma coisa. Então, o que você vê aqui na terceira dimensão, na quarta dimensão, por ser maleável essas questões, você vê uma mistura absurda. Aí você vai para outras situações onde as pessoas, seres humanos, estão com corpos animais. Daí quando vem aquela crença, mas o homem pode reencarnar no animal, eu tenho um parente, eu posso reencarnar no cachorro? Não, isso é na quarta dimensão, porque você tem condições de mudar o seu fluido do perispírito e virar uma cobra. Perfeitamente uma cobra. Só que sempre vai restar um mínimo de ser humano. Não dá, a transformação não é total, é sempre uma coisa animalesca, é sempre uma coisa absurda, carnavalesca, aquela coisa assim que é sem noção. Então também isso é muito normal nas sessões espirituais, direcionadas para esses assuntos, pelo lado de direção do espiritual, não é nossa não, a gente fala, não, vamos fazer isso hoje, não, eles direcionam. Aonde existe desencarnados, que eles estão cobras, eles estão lobos, eles estão várias situações e vem para a sessão daquele tipo. Logicamente não vem na mesa da sessão. A gente vai até eles. Então o médium, ele se transporta até ele. Aquela situação, naquele cativeiro, naquela questão toda. E aí vai se trabalhar. Porque na verdade o que eles precisam é essa materialidade. Por isso que existe a necessidade de a gente trabalhar com eles. Se nós trabalharíamos só na quarta dimensão, não precisaria de nós. A gente precisa, na verdade, começar a trabalhar isso agora, né? Isso, para que a gente não caia nessas armadilhas. Exato. E entender o processo que existe. Porque tem pessoas que estão totalmente leigas. Esse nosso assunto que eu falo nos vídeos e tudo mais, quantas vezes entra pessoas que de outra fé, não tenho nada contra outra fé, eu só tenho contra a pessoa dormir. Né? A pessoa acreditar em sonho de fada, acreditar... Porque a própria Bíblia, se você for ver bem, ela é muito séria. Ela é muito séria. Ela fala muito, bate muito no demônio. Ela bate muito nas questões espirituais. Ela bate muito nas questões espirituais. Muito. Só que as pessoas não entendem. Elas preferem achar que é tudo... é ser bonzinho aqui e Jesus busca. Não vai ser, não vai ser. Toma água. Então, não ofereço que está longe. Então, o que acontece? Nós precisamos acordar para essas situações. E mesmo as religiões espiritualistas, elas estão muito atrasadas na questão de bater de frente. Falar assim, opa, vamos acordar, não tem mais tempo. Porque enquanto o pessoal imagina que tem tempo, você está dando tempo para o outro lado. O outro lado quer que você imagine isso, tem muito tempo, eu vou ter mais outra vida. Exato, não. Quanto mais iludido você tiver... São todos iludidos, eles acham que vai durar eternamente essa dimensão, porque existe também as promessas de quem manda, as promessas de Deus. Então quando você ouve falar em Apocalipse, você está achando que sempre está daqui 2.000 anos, daqui 3.000 anos, que Jesus vai vir. Você entende? O que vai ver é um esvaziamento. Então, eu vou estar no meu grupo também, que eu vou estar criando. Lá nós vamos falar muito mais sério. Eu não posso falar aqui para vocês num nível mais alto. Por quê? Porque senão cria muita polêmica. E minha intenção não é essa, é trazer vocês para cá. Agora, eu vou ter um grupo de estudo, eu vou ter um grupo de membros. Lá eu vou ter muito assunto. Eu quero realmente ensinar vocês, desde sair da miséria, compreender que isso é uma prisão, vocês entender quem vocês são, falar que realmente bater nisso que vocês são Deus. Quando eu falo Deus, não estou substituindo vocês por Deus, até porque Deus é o todo, nós somos parte dele, ok? Para ter força dele, nós temos que estar ligado a ele. Sem estar ligado com ele, nem os anjos, nem ninguém tem força. Ninguém tem força de Deus se não estiver ligado a ele. Não tem como se desconectar de Não tem. Todo. Mesmo o vermelho, o Lúcifer, ele não tem como se desconectar de Deus. Vocês entendem? O grande engenheiro não tem como. Está todo mundo conectado a ele. Agora, eu posso me aliar para ele ou posso me aliar para o outro lado.
Isso é opção de cada um. Eu não entro nesse mérito. O problema é de cada um. Eu sei que o meu problema, a minha questão, a minha solução é caminhar para ele. É para isso que eu estou fazendo. Esse trabalho que eu estou fazendo aqui encarnado, eu sei, eu faço porque é a minha última encarnação. E eu vou chutar o balde mesmo. Se eu puder levar 10 em vez de 1 comigo para ele, eu vou levar. Para quem? Para Deus, para Jesus, para Maria. Jesus. Eu sou um trabalhador de Maria. Isso. A casa que eu vou não é para casa de Jesus. Eu tô longe disso ainda. Eu sei. O pessoal tá falando, quero participar do grupo. E vai participar. Eu vou chamar todos vocês. Agora vocês têm que me chamar no Zap para mim saber, porque todo mundo que tá no meu Zap. Vamos criar um grupo para o pessoal começar a interagir ali. Eu vou fazer isso aí. Só que vai ser um grupo quieto. É um grupo para me mandar notícia e vocês estarem entrando lá. Esse pessoal eu vou tratar com o maior carinho mesmo e diferenciado, porque eu não estou interessado nas pessoas que estão dormindo, os que querem dormir. Esses eu vou tratar com todo o carinho do mundo, mas com o meu coração doendo, porque eu sei o que espera. Eu sei o que espera essa dimensão em breve. E não é uma coisa legal. Então eu quero que as pessoas entendam que nós vamos chegar um dia, seja amanhã, seja daqui um ano, daqui 10 anos, 50 anos, porque tem gente nova aí, e vai estar desencarnando. E para onde eu quero ir? Eu quero ir para a casa de Marias, porque a Maria é o topo. Mãe de Jesus, aquela de Nazaré. Essa é o topo que nós temos na quarta dimensão acordado. Ela é o topo. Não é para menos que ela foi mãe de Jesus aqui. A gente vai estar falando sobre os grupos nos vídeos do TikTok. Vamos sim. E, inclusive das lives, nós vamos dar bastante toque para vocês, para que vocês participem. Então, o que eu quero, na verdade, é levar para vocês, assim, um lado da espiritualidade onde é real. Eu não vou ficar com conversinha mole. Entendeu? Agora, Ismael, vamos falar, porque já é 8h33. Vamos lá. Vamos falar sobre as entidades espirituais, onde que elas... Na verdade, onde que elas têm facilidade de atuar, onde elas são mais elas mesmas, né? Sim. Bom, as entidades espirituais acordadas, porque quando você fala assim, acordada, são aquelas que estão para Jesus. Esquece as outras entidades, pode ser parentes, primos, mas não estão acordadas, elas não têm a mesma capacidade. Vou dar um exemplo para vocês, olha. Existe uma entidade chamada Mago Negros, ok? E existe uma entidade chamada Mago Brancos, ok? Mago Brancos, quem são? Na nossa região, Brasil e mais algumas outras, que tem uma fé, por exemplo, de Umbanda, Candomblé e tal, tudo mais Umbanda, você vai chamar esses magos brancos de preto velhos. São entidades muito potentes, muito acordadas, muito, mas não é pouco, não é muito. Você vai, inclusive, verificar, às vezes, situações de personagens do próprio kardecismo que são preto velhos e se declaram como médicos, né? Por quê? Porque nós temos que trazer para a realidade daqui, da nossa época, o que gira. Se você for para uma outra situação de outro país, existe preto velho, magos brancos? Existe mago branco. Só que eles têm outro nome. Outro nome, que é o acreditar deles. Como Exato. Na África tem e assim por diante. Então, o nome, a cápsula, a roupagem, isso não importa. São os mesmos personagens. Agora, quem é o preto velho da escuridão? Quem é? É o mago negro. Esse mago negro, qual que é a diferença? Um faz magia, o outro faz magia. As mesmas magias, só que colocam um sentimento de um lado e outro sentimento do outro. O que fica a mais para o mago branco é a ligação com Deus, com Jesus, ou seja, a compreensão da luz. Por isso que é mago negro e mago branco. Agora, o que acontece? Além desses casos, existe a questão... Por exemplo, de Exus. Vamos falar de Exus, tá? O pessoal tem um negócio com Exu. Mas esse pessoal todo tá na quarta dimensão, Ismael? Explica isso daí. Todos na quarta dimensão e existe alguns que caíram. Na minha casa... Mas fala da quarta dimensão. Da quarta, vamos esquecer a terceira. Quarta dimensão, todos estão na quarta. Se você é mago negro, vamos imaginar, você é mago negro e você está, logicamente, na quarta dimensão. Para quem você trabalha, o mago negro? Para Lúcifer. É para Lúcifer. Ele está naquela parte expandida onde há consciência maior da luz? Não, ele não tem acesso. Porque se ele tiver acesso, ele deixa de ser mago negro e passa a ser mago branco. Ok? A diferença é o você
colocar sua consciência de um lado ou do outro. Mas esse pessoal, vamos falar da quarta dimensão, Ismael. Tá. Esse pessoal tá na quarta dimensão, como que eles funcionam na quarta dimensão e como eles atuam na terceira dimensão? Ué, você já deve ter visto aí, ou participado de alguma reunião, isso na fé de quem é da Umbanda, tá legal? Porque eles agem em tudo quanto é religião. Você pode estar lá no seu templo evangélico, essas entidades atuam. Ok? Eu já vi isso em locais. Tá, mas explica. Então, o que acontece? Ele vai atuar para ajudar nós da terceira dimensão e da quarta dimensão caminhar para despertar. Esses os brancos, esses que são de Deus, esses que são de Jesus, que trabalham para Jesus, para Maria e assim por diante. Os que trabalham para a escuridão, da mesma forma, eles vão participar nas nossas vidas Da na escuridão terceira. também tá na quarta dimensão. Na quarta, mas eles atuam na terceira. Assim como Eles têm os servos dele aqui na assim terceira. como os brancos. Isso. Você pega e imagina o seguinte: você tem um bruxo que você sabe que o cara é bruxo, você vai lá pedir os favores para ele. Ele trabalha com magia negra. Não tem como você trabalhar com as duas magias, porque as duas magias são a mesma coisa. Eu só vou colocar um sentimento. O seu Zé, o nosso baiano, que é dirigente da Casa de Marias, o núcleo Casa de Marias, que eu faço parte, ok? Casa de Marias é muito maior. Ou seja, a nave Marias é imensa, é maior que a América do Sul. Agora, a nosso núcleo, ele é bem menor. É como se fosse um bairro de São Paulo e assim por diante. São milhares de núcleos. Legal? Abrangendo várias religiões. Legal. Então, o que acontece? Esse pessoal trabalha para resgatar pessoas. Ou seja, eu resgato espíritos encarnados e desencarnados. Para onde? Para a nave de Marias. Eu vou resgatar essa gente que elas têm que ficar isoladas. Como se fosse isolar no nosso lar, só que não reencarna mais. Esse pessoal que eles resgatam, eles estão aqui na terceira dimensão. Terceira e na quarta dimensão. Isso. Porque a quarta dimensão acontece o seguinte. Imagina um grande anel, que é a quarta dimensão. Com o passar de tempo, desde quando Jesus veio, você imagina um grande sol. Ok? Imagina um grande sol. Esse sol, quanto mais você se distancia, ele mais vai ficando uma luzinha. Só que desde o princípio, essa luzinha vem chamando a atenção de todos que estavam nas rebarbas, na escuridão. E esse povo foi chegando. Você nota que a população nossa, há 1000 anos atrás, era bem pequena? E hoje está quase chegando a 8 bilhões. De onde vem esse pessoal? De onde vem esse pessoal de outro planeta? Não, é da própria quarta dimensão que estavam lá nas rebarbas, na escuridão. E com a luz de Jesus, eles começam, E vai chegar um ponto que todos eles... Você nota que cada vez que vem vindo do fundo da escuridão, essa escuridão é lacrada? Ou seja, vai chegar um ponto onde todos vão ter que passar pela reencarnação. Vai ter sujeito que vai ser o último a reencarnar. Vai ser o último. Não dá para voltar mais para cá, para a quarta dimensão, nem para o umbral. O umbral vai fechar. O que vai acontecer quando fecha o umbral? Para onde vai essa gente daí? As que ficaram. Ou estão protegidos na quarta dimensão, até que esvazie totalmente, ou estão indo para outro lugar. Que é o que já está acontecendo um bom tempo. Eu não vou entrar nesses méritos, eu vou falar no nosso grupo fechado. Isso é um outro assunto que eu não quero polemizar de forma alguma. Então, você nota que na quarta dimensão ela está se fechando, o cerco. Aí quando falam aquela chamada também da Bíblia, que fala assim, os trabalhadores da última hora, vocês devem ter ouvido já falar, devem ter lido isso também. Quem é os trabalhadores da última hora? São esses justamente. É os que vão chegar no último minuto, na última encarnação. E vão ter a mesma chance que nós. Sabe por quê? Porque todas as encarnações, na verdade, que as pessoas vivem, na verdade, você só está se ferrando. Porque é muito difícil. Quanto mais encarnação você tem, mais difícil é. Porque você é treinado para dar errado. Você é treinado para ter situações ruins, você passar mal, você ficar doente, você contrair situações que vai perdurar por muito e muito tempo. Então é isso que acaba acontecendo. E esse trabalhador, esse cara que vai chegar para a última encarnação, bem provável que seja mais fácil para ele do que para nós. E tem gente que vai ficar muito puta. Vai chegar agora e ele tem o mesmo valor que eu, ele vai receber a mesma coisa que eu, óbvio.
Óbvio. Para Deus, todos nós somos iguais. Nós somos Deus, todos nós. Se você consegue compreender em basta numa encarnação, sorte é dele. Mas você sabe o caminhar que foi até chegar aqui? Você sabe por quantos vales essa pessoa passou? Você sabe por quanta degradação ela passou? Porque todos esses lugares da escuridão tinham chefes. Todos esses lugares da escuridão têm mandantes. Todos esses lugares da escuridão eram sugados, vampirizados. E barbaramente. Porque não quero imaginar ou lembrar do que é permanecer na escuridão. Basta perguntar para uma pessoa que não tem visão, que é cega. Pergunte para ela: é bom ser cego? Experimente contar para ela o que é que você consegue enxergar, para ver se ela consegue compreender. Aquele cego que é de nascença, não o que se adquiriu depois. Então, é justamente isso que a gente passa de uma quarta dimensão na terceira dimensão. Tem perguntas? Então, eu quero que você fale sobre o que é, na quarta dimensão, como que os espíritos, as entidades ajudam o pessoal da terceira, como que eles fazem para ajudar a gente? Eles vivem a serviço? Isso. Conta pra gente. Isso. Exatamente isso que eu tô perguntando. A quarta dimensão, os que são... As entidades. As entidades que são alertas, têm a mente clareada, desperta, nossos guias espirituais e assim por diante. Primeiro que não tem necessidade de dormir. Então, é simplesmente uma missão. Eles estão, na minha casa, a gente costuma dizer assim, eles estão por amor. Hoje e sempre estiveram. Sempre por amor. Não desistem de nós. Até porque a nossa verdadeira família, a família da quarta dimensão acordada, elas nunca desistiram de nós. Eles estão atrás de nós e nos ajudando da forma correta e dentro de uma lei. Ou seja, não dá para você descumprir uma lei. Ok? Existem regras. Quando você trabalha para Jesus, para Maria, você tem regras bem definidas. Principalmente que você não pode ser obsessor. Então nunca ele vai poder ser obsessor mesmo. Ele fala assim, meu guia não me ajuda. Lógico, você não se ajuda. Você não é capaz de ouvir o que ele fala e fazer. Ele fala, às vezes esfrega na sua cara assim. Isso, olha, eu tenho muitos anos de janela. Quantas vezes esfregar na minha cara assim, ó. E eu, ó. Então você não pode reclamar deles. Deu para entender? Porque você é um ser divino igual a eles. Você então, precisa acordar. Então explica isso. O guia espiritual não pode fazer nada por nós de parte física na terceira dimensão. Não. Só energética. Só conselhos. Só consciência. Consciência. Porque se eles fizerem isso, eles são obsessores. Se for obsessor, não é de Cristo. Ok? É do outro lado. Então as armas que é utilizado do outro lado já é o contrário, na quarta dimensão. Mas, então, por exemplo, é obsidiar, é te escravizar, é te adoecer. Existem casos, por exemplo, de pessoas doentes aqui, que tem gente doente amarrada com ela. Ou seja, imagina assim você está saudável, você está maravilhoso, chega um certo tempo, você começa a adoecer. E você vai no médico, não sabe o que é. Aí você vai no médico de novo, faz exame, faz um monte de coisa, não acha nada na terceira dimensão. Porque a questão está na quarta. Eu cansei, já a semana passou agora. Tem uma pessoa que a gente faz tratamento com esses nomes que vocês passam, todos para nós, é trabalhado de segunda-feira, diretamente esses nomes na mesa. E depois vai para quarta-feira. Então, tinha um ser, um espírito, que já era abusado, sugado e tudo mais, amarrado e colocado ao lado de uma pessoa encarnada. Essa pessoa encarnada começou a ficar... Isso, no voodoo, lembra aquele voodoo do bonequinho? Só que no espiritual, não precisa bonequinho, eles fazem com gente, com espírito mesmo. Pessoa grande. Por exemplo, eu quero te ferrar, quero te colocar câncer. Encosta uma pessoa já com essa deficiência, com esse problema dessa doença, no lado espiritual, que se mantém isso. Eu encosto naquela pessoa... O espírito doente. Isso. E a pessoa encarnada vai adquirir aquela doença com o tempo. Que inclusive eu sou especialista nisso. Eu retiro essas energias. Então eu, como médium encarnado, eu tenho essa especialidade. Eu posso limpar tanto um ser humano, você aí que você está
adquirindo, tá mal, não sabe o que é, e o negócio vai. Eu limpo você, eu limpo uma casa, eu limpo uma empresa, eu limpo um prédio, um edifício, um navio, um avião inteiro, porque eu tenho essa facilidade. Provavelmente, se o negócio estiver muito carregado, eu vou ter que correr toda hora para o banheiro, porque eu tenho que soltar isso. Ponto. Mas eu tenho essa especialidade. Então, para mim é muito fácil. Agora, para você que é normal, para a pessoa que não tem essa especialidade, ela fica doente. Uma que nem sabe que tem aquilo. Eu encosto num balcão e se tiver sujo, eu começo a rotar. Se eu encosto em qualquer lugar, pego uma roupa, eu arroto. Hoje eu tenho que me controlar muito. Eu não posso, porque às vezes sem querer eu me ligo, eu começo a rotar. Essa é a primeira coisa. Às vezes chego em casa ou no centro, eu tenho que correr no banheiro. Me dá uma desinteria enorme, porque eu me liguei em alguma coisa. Então são tudo situações que é ligada ao que? A quarta dimensão. Não é aqui na terceira dimensão, é a quarta dimensão. Essas energias elas estão ligadas. Ok? Mais pergunta? Você que está aí, manda, tem mais um tempinho. Manda aí um recado para os amigos, pessoal que gosta. Vamos encher essa live. Eu quero saber, estou curioso para saber se eu vou bater o número de pessoas da semana passada. Eu quero que cresça muito, quero dar oportunidade às pessoas perguntarem. Então tem pergunta aí? Como é que tá as perguntas? Quem que tiver pergunta agora, que eu tô lendo aqui. Isso. Pergunta a hora que eu dou uma paradinha, que daí ela já aproveita. Toma água então, enquanto isso. Vamos lá. Toma água. Eu falo, né? Falo bastante, não falo? Então essa área de membro, eu vou falar sobre a área de membro que eu estou criando. Isso. A área de membro ela vai ser um local onde eu vou estar colocando muito vídeo, muito trabalho, muitas questões para vocês estudarem, para vocês procurarem. Essa área de membro vai ter uma vez por semana uma live fechada, onde nós vamos falar, chutar o balde, falar, eu vou dar a oportunidade de vocês perguntarem, fazerem comentários, a gente poder discutir bem essas coisas, tirar as dúvidas do material que vai estar lá. Então vou estar com as apostilas, vou estar com muito material para que a gente possa desenvolver isso e inclusive aprender a como lembrar. Não gosto de falar aprender, porque tudo vocês sabem. O que eu vou estar despertando vocês para a situação do que vocês são e o que vocês podem nessa dimensão. Porque as pessoas não têm ideia, vocês não têm ideia do que vocês podem, do quanto nós somos escravizados, do quanto nós acreditamos na outra situação. Nós criamos ídolos, sendo que nós não conseguimos contar nossas histórias. Ou seja, as pessoas vivem uma vida inteira e não tem um livro, não tem uma história dela. Ou seja, ela acredita que o outro é o personagem importante. Não, quem é importante é você. Você, como eu, na minha vida, eu sou o personagem principal. Eu não posso ser um coadjuvante. Tem uma pergunta aqui. O que eu faço para ser feliz na quarta dimensão? Na quarta, ok. Primeiro passo é ser feliz aqui. Primeiro passo, não tem como você ir para lá e você estar feliz lá, porque você vai cair numa armadilha de voltar. É uma continuação, é um treino. Isso. Porque o que acontece? Você indo para lá, aceitando uma cidade espiritual, você começa a entrar em tudo um joguinho para você voltar. É culpas, você vai rever, você vai refazer, você vai consertar. Só que quando você chega aqui não é nada disso. A gente sabe disso, as dificuldades que é. E outra, nos cercam de gente que vai nos dificultar a vida toda, desde a casa que a gente nasce, até casamento, relacionamentos, convivência, trabalho, dores, doenças, tudo que a gente traz para cá. Então eu te digo assim, o grande passo para você morrer bem, nascer bem lá, é morrer bem. Se você morrer bem aqui, você vai nascer bem lá. E você tem que já com essa consciência, porque imagina assim, se eu vou com a consciência forte de que eu sou filho de Deus, que eu não tenho que voltar, que eu vou enfrentar, que eu tenho uma família de verdade, aquela família que eu vou lembrar, que é a família que vai me ajudar a estar desperto. Se você tiver consciência disso. E quando você vai para lá, aquilo é muito mais forte, porque na quarta você vai estar mais forte. Então eu vou com a consciência forte. Deu para entender? Então o que eu preciso para estar feliz na quarta dimensão? É fazer uma passagem legal. E consciente do que eu vou enfrentar lá. Porque eu vou lá sabendo que vão querer me enganar também. Eles vão me mostrar vem pra cá que aqui vai ser maravilhoso. Olha que cidade linda, maravilhosa. Todo mundo em paz. Parece que é aquelas cidades dos anos 60, né? Paz e amor. Mas por detrás existia droga. Coisa que te condenava, coisa que te aprisionava. Ou seja, o paz e amor
Era só uma forma de te aprisionar mais ainda. E você ter um belo desencarne ferrado, doenças e o caramba 4, né? Que é o que acontecia. Então, esse negócio de paz e amor, não, senhor, peraí. Eu quero a realidade, a verdade, para que você possa continuar do outro lado. Porque quando você está do outro lado, como aqui, você pode dizer não. Muitas vezes a gente não diz não porque a gente tem medo de ser excluído, de ficar sozinho, das pessoas se afastarem. É melhor eu apanhar do que ficar sozinho. Não é assim que acontece na vida? Você vai entrando num jogo onde você se aprisiona e você não é feliz. Então, na quarta dimensão, eu tenho que procurar já sair daqui com uma certa resistência e força e compreensão. Cheguei lá, pau. Vai ser pau. É o que eu falo sempre. Eu não vou precisar disso, porque eu tenho meus guias, tenho meus amigos espirituais, tenho minha família, eu conheço minha família. Lá dentro da nossa área privada, lá eu vou falar quem é minha família, o que eu sou de verdade, né? Quem é. E vou trabalhar vocês para que vocês saibam também. Vocês têm que começar a trabalhar isso. Ismael, fala. Não é desrespeitar a família daqui. Eu não respeito de forma alguma. Sou muito grato. Muito grato ao meu pai. Amo ele. Eu acho um cara amigo fantástico. Eu sei que é amigo. Não é meu pai, é amigo. Minha mãe é amiga. Meus irmãos, amigos. Não é meu pai, minha mãe. Não é nada disso. Até porque meu pai é Deus. Minha mãe é Maria. Adoro, amo Maria. Amo. Sou apaixonado por Maria. Ismael, fala sobre os vícios. Ok? Como que eles continuam? Daqui para lá dá uma quantidade geral. Você não larga. Um pau torto. Imagina uma árvore torta. Continua torta. Para que deixe de ser torta, o que tem que fazer? Sementinha de novo e começar de novo. Não tem outra coisa. E a quarta dimensão é bem isso. Quando você está aqui, ó, eu tô com o pau torto, sou uma árvore torta, é só na próxima semente. Não tem como esticar. Ela criou daquele jeito, já era, esquece. E você vai com tudo isso para lá. Chegou lá, eu tenho que ter o quê? Claridade. Eu tenho que elevar minha mente para que eu possa me endireitar na reconstituição desse corpo e de mente. Mas lá eu tenho condição de me endireitar na quarta dimensão? Tem, você tem. Como que eu posso me endireitar? Lá é sempre lá, esquece. Aqui você dá o primeiro passo. Mas é lá que você se conserta, porque é lá que você está. Aqui é uma mentira ao quadrado. É uma mentira em 3D, vamos dizer assim. Mas e os vícios? Os vícios você carrega com eles até que você diga não para eles. A única forma é não. Mesma forma que eu falo para a pessoa que abusa de mim, não. Jesus fez isso encarnado. O que ele ia fazer? Dar um pau no diabo? Porque o diabo estava solto aqui. O Lúcifer estava, não teve encontro com ele? Foi no espiritual. Não, ele está encarnado, Jesus, esquece. Vamos parar de viajar no País da Maravilha. Alice também caiu numa fria e era o País da Maravilha. Tinha uma cabeçuda lá, vamos colocar cabeçuda, que ela era um Lúcifer lá. Ela foi lá bater de frente com ela, não lutou lá com o dragão, caramba, quase. Então, é isso que Jesus fez. Só que Jesus falou assim para ele, sai de reto, sai. Essa força, ele estava com um paizão por detrás. Deus estava apoiando Jesus nesse momento. Ele foi aprisionado. Está aprisionado. Saiu agora faz pouco tempo. Então a pessoa que tem vício, ela é uma centelha divina. Isso. Tem força para sair. Mas e se ela desencarnar no vício? Ela vai continuar no vício do outro lado. Ela Existem cracolândias absurdas. Não, pode. Existe ajuda. Primeiro que você tem um protetor. Todos nós temos um protetor. Mas tem que fazer o quê? Que nem o André Luiz fez. Não, o André Luiz ele pediu o quê? Ele, Deus. Ele se arrega. Você tem que se arregar. Para Deus. De ajuda. Isso, de verdade, de coração. É aquele negócio que você não suporta, você não aguenta mais. Já era. Você não tem como viver naquilo mais. E daí, verdadeiramente, você tem ajuda. Só que ajuda... Qual que é o caminho que nós temos que ter? Não é essa ajuda a hora que você está ferrado na quarta dimensão. Não tem que ir ferrado daqui para lá. Se eu for ferrado daqui para lá, eu vou cair na mão dos condomínios de novo. Que é os que fazem o resgate. Eu não posso... A nossa casa, o nosso guia espiritual, ele fala assim, para você ser recolhido pela casa de Maria, você tem que estar no mínimo na porta. Na porta, no mínimo. Não dá para ir te buscar. Deu para entender? Você tem que entrar com seus próprios pés, você tem que estar pronto, você não pode. Mas, por exemplo, uma pessoa que não tem consciência de nada disso, morre no vício. Quais as possibilidades dela ser resgatada? Pela quarta acordada?
Na quarta dimensão. Na quarta dimensão você sempre vai ser resgatado. Seja pelo lado ruim, seja pelo lado bom, você está sempre resgatado. Você não vai ficar escondidinho que nem se escondendo de casa hoje. Então você que está escondido, está em casa, deitadinho, se achando o último biscoito e podre, esquece, levanta e vai e se mexe. Vamos se mexer. Ou vai ou racha. Por quê? Se você continuar desse jeito, quem vai te pegar é a escuridão, filho. Mas lá na quarta dimensão. A mesma coisa. A pessoa pode ficar um pouco na escuridão, mas se ela pedir ajuda, ela pode ser resgatada. Vai ser resgatada. Mas uma pessoa que ela tá nas drogas, ela já tem uma consciência de certa forma de ser um suicida. É um suicida lentamente. Como que ela pode receber um resgate? É a tal das pessoa regras. ajuda, a família ajuda, a família reza, a família faz prece. A família pode fazer tudo isso, preces é sempre bom, demais, tudo ajuda, mas eu estou tentando pegar um lado para que você entenda que essa fase já passou. Você tem que se recuperar aqui. Lá, essa é muito mais difícil, porque quem vai te resgatar... Imagina assim, ó, você está na Cracolândia, dá para levar para o nosso lar direto? Não, a pessoa tem que se posicionar. Mas você tem que passar, você tem que se desintoxicar, você tem que... Dá para entender? Você tem que se desintoxicar de alguma forma. Agora, André Luiz, você fala, ele estava intoxicado. De alguma forma, ele foi se desintoxicando. Ele foi se afastando daquelas situações e começando a quê? A entender que a dor dele estava insuportável. É, mas foi quando ele pediu ajuda. Isso. Porque E aí ele tava com muita dor. Ajudado por quem? Por uma cidade que é de reencarnação. Não é pela quarta dimensão, não é pelos seus familiares acordados. Esses não tem como te recolher ali. Você não tem consciência. Ele não tinha consciência. Ele vai para lá achando que ele era médico. Naquela arrogância que ele tinha, sensacional. Como que eu vou varrer isso? Não, eu sou médico. Ele falou isso lá, não falou? Eu sou médico. Eu posso ajudar. Não ajudar nada. Você não sabe nada de medicina do outro lado. Deu para entender? Você não é o que você imagina. Você é um doutor aqui. Você não é nada do outro lado lá. Esquece. Então o que importa é aqui. Agora, por exemplo, um bebê que faleceu, ele pode mandar uma psicografia, porque na verdade ele é um espírito adulto, né? Pode, lógico que pode. Inclusive, se você reencarnar, você pode mandar uma psicografia. Já houve casos de pessoas que reencarnaram, estava encarnado aqui, mandar mensagem para uma pessoa. Porque o que é a psicografia? É dizer assim, ó, não pode falar o que vocês imaginam que pode falar. Tem regras. Exatamente só. Você pode notar que quando você recebe uma psicografia, ela é muito direcionada a você que pede. Porque tem regras que eles não podem sair falando. Uma coisa que você fala lá, você machuca as pessoas aqui. O departamento de psicografia, hoje eu falei num vídeo, ele acontece que nem o setor público. Ok? Cheio de regras. Então, por exemplo, na segunda-feira, na terça-feira, que eu estou começando um trabalho só de psicografia na terça-feira. Toda terça-feira eu vou ficar 2h30 só com psicografia, sendo que psicografia era meia hora na segunda-feira. Não dá, porque tem um monte de casos para cuidar, não é só psicografia. A fila é grande. E a fila que eu vi lá é imensa, é absurda. Porque o que acontece? Quando você começa a falar que tem num tal lugar, vamos supor, distribui doce para criança. Toda terça-feira, sábado, distribui doce para criança. Você já notou o que acontece com a fila? Vai vir criança de outros bairros, vai lotar aquela fila imensa. O pessoal quer o doce, ou cesta básica. Assim, ó, vai distribuir cesta básica à vontade no sábado, lá no clube e tal. Acabou. São Paulo inteiro, vai Brasil, vai gente, tudo quanto é lado. Você nem sabe de onde apareceu tanta gente para pegar a cesta básica. Quando você fala em psicografia, aparece espírito de tudo quanto é lado. Então faz fila, enche o local para pedir psicografia, que quer escrever para os parentes. Só que chega lá, eles dão uma senhazinha para você. Sabe por quê? Porque não dá para atender todo mundo de uma vez. Então dá uma senha. Você vai passar com aquela senha para explicar teu caso. Por que você tem que passar essa psicografia? Essa pessoa que você quer passar a psicografia está lá pedindo? Por isso que eu falo, insista. Porque o cara que vai lá procurar, você tem que ter pedido. Aí, o que você vai falar? Tem médium que dá para se conectar com você? Qual é o seu estado hoje? Imagina que o cara está ainda vivendo a vida de bêbado lá, desencarnado, e quer escrever para o parente. Não dá. Então ele vai ser recolhido, vai ser ajudado. Então esse cara que poderia ser atendido depois de 1 ano, ele vai ser atendido depois de 3, porque ele tem que se recuperar.
Deu para entender? Então, o processo todo, e não adianta você querer dar uma carteirada lá, ou querer dar uma gorjeta, que a gente faz aqui, subornar o funcionário lá do espiritual. Não vai, esquece. Por isso que até eles pediram para direcionar esse trabalho que eu estou começando agora de terça-feira, que é para render mais o trabalho. Então, em vez de receber 7 cartas, 6 cartas, eu vou receber provavelmente 15, 16, 17, 20, não sei qual o número, né? O que der para fazer, eu vou estar fazendo. Então, me direcionar todo um trabalho mais adequado, eu vou estar pedido por pedido, trabalhando e assim por diante, para que possa render mais isso, porque eles sabem da importância que também existe nessa questão. Só que tem muita gente, da mesma forma que muita gente quer saber dos parentes, independentemente de como está, às vezes eu recebo assim pessoal falando, mas não sei o que, pedir todo mundo pode. Agora, depende de eles virem. Não dá para falar assim, vai vir, não vai vir. O que eu faço é ficar à disposição. Eu vou estar à disposição sempre. Meu trabalho sempre foi dessa forma. E eu falei hoje no vídeo também de manhã, o seguinte, eu encaro, se eles me pedem o espiritual, eu encaro e faço. Eu nunca tive medo de fazer e eu sou bom nisso que eu faço. Sou bom mesmo, sabe por quê? Enquanto a maioria desiste, eu não desisto. Na pandemia toda, enquanto todo mundo estava fechado, eu estava trabalhando. Cheguei a trabalhar sozinho. Trabalhei com mais uma pessoa, com 2 pessoas, com 3 pessoas e foi assim durante todo o tempo. Para não parar os trabalhos. Eu não acredito em nada que não seja no espiritual. E eu acredito quem está comigo. Meus guias são muito fortes. Sabe por quê? Estão todos ligados a Jesus. A todos ligados a Maria. Não tem ninguém mais forte. Não tem ninguém mais forte. E se eles são fortes, eu sou forte. Então, eu digo assim para vocês. Vocês são a mesma coisa que eu. Só que eu sou treinado para isso. Eu sou muito treinado. E quando eu ouço às vezes as pessoas falam assim, vai estudar. Vai ler, eu falo, daí eu repito dentro de mim que eu não vou fazer isso com ninguém, não tenho que fazer isso, né? Cada um na sua. Eu falo, vai praticar, vai trabalhar, vai fazer o que eu faço. Isso, tanto tempo que eu faço que eu quero ver se você vai falar alguma coisa. Teoria e prática. Isso, meu amigo, teoria, eu tenho muita. Só que eu tenho mais do que teoria, eu tenho prática. E mais do que prática, eu tenho amigos que me contam tudo. Sem essa coisinha de ter que editar um livro, mandar e o pessoal não pode aceitar, vão te queimar. Hoje como é que fala o nome quando você vai... Cancelar. Cancelar. Eu tô bem aí para cancelamento de ninguém. Meu trabalho eu sempre fiz, eu faço para uma pessoa, para 2, para 10, para 20, para 1 milhão. Eu falo para o mesmo número de pessoas como se estivesse falando 2, 3. Para mim, é tranquilo. Só que cada dia que passa, eu estou mais comprometido com isso, com o meu tempo. Antes eu fazia na hora de caridade, eu fazia durante toda a semana. Eu sempre fui um médico que trabalhei 4 dias por semana. 4 à noite, 4. Não era um dia, era 4. Isso quando eu não trabalhava mais. Você entendeu? E eu não tenho problema, eu incorporo 8 horas tranquilo e eu saio do mesmo jeito que eu entrei. Eu fico sentado num banquinho, menor que esse aqui, e não fico com dor nenhuma. Eu pego fogo na mão e não me queimo. Ou seja, eu faço na tremenda fé com meus guias, e porque eu conheço eles, não me deixam na mão, mas de jeito nenhum, de jeito nenhum. E isso eu quero passar para vocês, porque vocês também podem ser assim. Vocês são a mesma coisa que eu, só precisa treinar. Lembrar quem vocês são. Nós somos criadores, eu acho maravilhoso. Cada vez mais eu acordo para isso, como a gente tem um poder de criação, como a gente faz o que a gente realmente quer. O problema é que a gente vive fazendo coisas que não quer, para agradar um ou a outro. É aí que você se ferra. É aí que eu me ferrei muito tempo na minha vida, pensando que a caridade era a única coisa que existia. Não, você tem que despertar. Sabe aquele negócio de você dar uma cesta básica, você dar uma sopa uma vez por semana? As pessoas esquecem que tem 7 dias na semana. E os outros dias? Você tem que ensinar ela, você tem que lembrar ela que ela é ser divino, que ela não precisa daquilo. De forma alguma. Não tem falta. Deus, tudo que ele criou foi abundante. Olha para os mares. E que ela não é uma coitada, né? De jeito nenhum. Quando você trata alguém com coitado, sabe o que acontece com você? Você vai para o inferno. Porque ninguém é coitado. Esse é o maior sentimento mais ruim que você pode querer. Tadinho, coitadinho. Não faça isso. A pessoa não pode tratar outra como coitadinha, porque é ser divino, é só irmão seu. O que existe é que pessoas, muitas delas abusam de situações do outro ser humano.
né, do outro ser divino. Nós somos todos iguais, mesma capacidade. Basta você querer treinar. E a mesma coisa está aqui, ó. Podia estar assistindo Netflix, qualquer outra coisa. Eu vou me preocupar com esse povo aí, vou nada. Mas eu quero. Até porque eu tenho muitas pessoas da minha família espiritual que estão aí perdidos. Que nem eu estava, quem já estive, que nem muitos do que eu gosto estão. Muitos dos que estão sendo treinados na casa de Maria para acordar e estão acordando. Então, isso é maravilhoso. Isso é... Porque meu trabalho nunca vai acabar. Não é aqui nem em outro lugar. Quanto mais acordado eu tiver, mais eu vou fazer isso. E hoje, em vez de 4 dias por semana, fazer caridade, naquele horário de 2 horas, 3 horas, 4 horas por dia, agora eu faço 24 horas por dia. Posso falar 24 horas por dia porque eu durmo pensando nisso, mandando mensagem. Às vezes eu apago mandando mensagem e acordo dessa forma. 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, a hora que eu acordar, eu já começo a ver o que tem, o que não tem, o que tem que fazer, vídeos e vou indo. Estou preparando a plataforma lá, o site, para a gente poder ter um grupo lá. E a minha vida agora é essa. Antigamente era uma forma de eu fazer alguma caridade, que eu acreditava que caridade são tudo coitadinhos. Hoje não. Eu quero pessoas valentes, eu quero pessoas poderosas, eu quero mostrar como que as pessoas elas podem ser, tanto quanto eu, ou até mais. Se elas forem mais rápidas que eu estou com 59 anos. Pode ser que tenha gente aí de 25, 30, vai me ultrapassar, porque vai ter a oportunidade que eu não tive. Quando eu tinha essa idade, eu estava naquele negócio ainda de chororô, sabe? Bonzinho. Isso me ferrou só. Porque eu vivi muito tempo não fazendo o que eu queria. Hoje não, hoje eu faço o que eu quero. Hoje a minha vida, quem manda sou eu sou dono da minha vida. Eu sou dono da minha vida. E eu estou fazendo o que eu mais amo, o que mais gosto, que é ajudar as pessoas através da espiritualidade. Não como espírita, eu detesto esse nome espírita. Eu sou espírito. Não tenho religião nenhuma para me mandar em mim, nem para colocar dogmas. Por isso quando fala, ai que não sei quem falou, problema dele. Nem aqui está mais, já desencarnou. Quem está encarnado aqui sou eu. Eu que sei. Eu que passo toda noite, todo dia com vocês aqui. E hoje são milhares e milhares. Se eu fosse um cara fraquinho, um médico qualquer, eu tinha caído duro já. Porque é tanto problema, é tanta situação, é tanta coisa que vocês podem falar assim, é ruim. Eu não encaro como coisa ruim. Eu encaro como erros que podem ser consertados, podem ser desviados. Só que eu tenho que fazer isso de uma forma também que eu não posso jogar tudo na cara de vocês aqui, todo mundo. Porque vai ter sempre o chato que vai falar, não é assim. Não é assim o caramba, cara. Você não sabe nada. A pessoa lê 1000 livros e acha que sabe tudo. Nunca executou nada. Trabalha que nem eu. 15, 17 horas com o espiritismo. Porque quando eu durmo também depois, por isso que eu falo 24 horas eu continuo, que eu não paro. Vocês se enganam quando vocês acham que vocês dormem, que vocês estão apagados do outro lado. Vocês estão fazendo besteira todo tempo. Como eu fazia. Só que hoje... De dormir. Como que a gente faz para dormir bem e ter uma boa experiência do outro lado? Tem um bom dia bem, primeiro. Né? Porque o pessoal sempre quer, na última hora, ser o bonitão, né? Aí eu cheguei em cima do horário do teatro, eu quero pegar o primeiro lugar naquele lugar bem bacana. Não, vocês têm que chegar cedo, pô. Entendeu? Eu vou no show, eu quero ficar no palco ali, ó, na alambrado ali. Aí eu chego 5 minutos para começar o show. Como é que eu chego lá na frente? Pô, tem gente que tá 3, 4 dias, 5 dias lá esperando na fila para chegar lá na frente. Então o pessoal quer assim, quer chegar de noite. Quer sentar na janelinha. Ah, eu vou dormir bem, não vai dormir nada. Você passou um dia de, desculpa a palavra, merda, você vai ter uma noite de merda. Todo é um preparo, tudo é um treino. Então você chega lá para dormir, o mínimo que você faz, desliga tudo. 1 hora antes. 1 hora antes desliga tudo, para, não pensa mais em nada. Começa você levar sua mente para aquilo que você quer. Ou seja, à noite eu quero o seguinte, olha... Eu quero primeiramente estar de mãos dadas com o meu anjo da guarda, com o meu protetor. Eu quero dar a mão para ele. E já peço para você, e vou repetir até a hora que eu apagar. Me leve para algum lugar útil para mim. Ele como um servidor de Cristo, porque o anjo da guarda, o protetor nosso, ele nada mais é do que um trabalhador de Cristo. E é o cara que menos influencia na nossa vida, porque ele não pode... Ser obsessor. Não, de forma, porque ele está muito perto. Seu protetor, só pode apoiar. Seu anjo da guarda está tão perto de você, que se fosse assim, seria um obsessor. Só que ele não abre a boca. Ele só tenta imantar você com luz. Por isso, quando você acende uma vela para o anjo da guarda, o que você está vibrando é mais luz para ele. Então, se a pessoa está numa situação ruim, acende mesmo uma vela para o anjo da guarda. Acende.
que vai ajudar o quê? É luz do anjo da guarda para com aquela pessoa, que ela precisa de luz. E o anjo da guarda também precisa de energia, precisa de força, de pessoas se unindo. Então é com ele. Legal? Então quando você começa esse caminho, você vê que é maravilhoso. É possível eu ter uma noite de paz. Agora, se eu for dormir do mesmo jeito que eu passei o dia, provavelmente, mesmo que eu sonhe com um parente, que muitas vezes as pessoas me falam, sonhei com um parente, mas a pessoa estava triste, não sei o que. Não é isso, você levou a impressão de tristeza para lá. A pessoa pode estar sorrindo para você. A lembrança que você tem é de tristeza. Porque eu não concordo com essa coisa da quarta dimensão, você encontrar pessoas, essas pessoas estão sempre mal. Por que tem que estar sempre mal? Se ela está na casa dela. A quarta dimensão é a nossa casa. Então tudo é mais rápido, desde que você queira. Agora, se você é do mal, você tá pro mal, você quer o mal, aí não adianta, não é a questão de estar lá ou estar aqui. Você vai sempre ser do mal. Você vai estar sempre mal. Mal o quê? Acompanhada, mal em situações. Você vai ter sempre vontade de fazer o mal. Não só para os outros, como para você. Você vai fazer mal para você. Não é os outros que faz. A gente dá permissão dos outros fazer o mal para nós. Não é nós que a pessoa só quer má. Não, a gente também é mal. Que nem obsessores. Obsessores está cheio na quarta dimensão, tá? Mas lembra que nós estamos na quarta dimensão também? Nós só estamos com um corpo físico aqui. Mas o meu espírito está na quarta. Meu espírito não vem para a terceira. Por isso que você não pode fazer nada com o espírito. O espírito, ele não é acessível para se machucar. O que se machuca é o corpo. Por isso dessa enganação de se ter um corpo físico. Seja ele perispírito ou seja ele aqui. Porque no perispírito também eles machucam. Tá cheio de lugar que machucam lá o perispírito da pessoa. Machucam. Do próprio André Luiz, ele não estava em espírito. Aquele corpo do André Luiz não era uma cópia daqui? Do jeito que ele morreu, ele ficou, não foi isso? Ele não estava tudo machucado, de doença e tudo mais? Não machucavam ele, aquelas pessoas que estavam em volta, cutucavam, davam palha, só tinha palha para comer, não tinha mais outra coisa. Então, você nota que ele sofria, se machucava? Por quê? Porque tem um corpo. Agora, quando você vai para a quarta dimensão acordada, que é o dos guias espirituais e tudo mais, não tem como te machucar, não dá para machucar, não dá. Quando você tem consciência. Isso. Então, você não tem como. Você já viu algum guia espiritual se machucar um ao outro? Não tem como. Não tem como. Isso é coisa quando você tem corpo. Esse corpo que a gente conhece. Porque conseguem explicar o perispírito. Alguém já explicou aí, bem definido, o que é antes do perispírito? Qual é o corpo espiritual que existe acordado? Agora, por que a gente não lembra das outras vidas? Não lembra porque você está preso a uma situação de uma dimensão que você vai acordar. A quarta dimensão, você acorda lá, não tem necessidade daqui. Você tem outros interesses. Você tem muitas vezes mais interesse de lá do que lá de cá. Do lado de cá que você quer que se ferre. Por exemplo, você é casado aqui. Então aqui na terceira dimensão, aquela preocupação. Às vezes não está feliz no casamento, mas você tem aquele casamento. É o que você tem. Legal? Aí quando você chega lá, você se desprende daquela necessidade, daquela situação. Você se prende. Você sai fora daquilo. Você sai fora. Entendeu? Então você cai fora daquilo. Agora, quando você está na quarta dimensão, você está pensando na tua vida na quarta dimensão. Então, se você gosta das coisas, tem facilidade, você já tem grupinhos lá formados, você se encontra com eles, você se sacia às vezes de necessidades que você não consegue aqui, e assim por diante. Aí você vem para cá. Quando você vem para cá, esquece lá, você não consegue ter lembrança de lá. O que você traz de lembrança para lá é de acordo com o que você vive aqui, suas crenças. Compreende isso? O que você crê, aquilo que você passa, é o que você traz. Se eu tenho sempre sentimento triste, eu trago lembranças tristes de lá. É difícil você trazer uma lembrança feliz. Porque é o que você vivencia. Então, esta é a situação. A quarta dimensão é o local que nós estamos. Sempre. Dormindo ou não, nós temos o nosso espírito lá. Que é um corpo espiritual. Ok? Perispírito. Quando a gente vem para cá, a gente tem um corpo físico mais pesado, devido a essa dimensão. Mas isso aqui não é nós, como o perispírito também não é nós na quarta. O espírito é outra coisa, é luz. É uma expansão. O perispírito é como o corpo físico. Isso, é o corpo físico da quarta. Isso, é uma roupagem. Ele é uma roupagem na quarta dimensão. Isso. Tanto é que ele degrada e se destrói.
né? Porque quando você vem para cá, vamos supor, você nasceu. Você tem um processo que você passa para você poder nascer aqui, reencarnar. Aquele corpo, baubau. Aquele corpo já era. Cria-se um novo corpo aqui, animal, através da sua mãe. Esse corpo vai crescer, porque é o processo aqui da da terceira dimensão é esse, o corpo animal cresce, né? Depois ele degrada e morre aqui, e você fica com o corpo lá por um período, até que você venha nascer de novo. Daí esse corpo vai degradar, você nasce aqui, esse corpo já era. Compreende essa questão? É um tal de morrer lá e nascer aqui, morrer lá. Não tem você se manter todas elas lá, a não ser a questão do tempo. Ismael, com relação à morte por coletividade, a morte com relação à Covid, que foram né, mortes de forma coletiva, Sei. né? Como que funcionou isso, assim, no quarta dimensão? Então, isso não é a primeira vez que ocorre, né? Já houve outras pandemias, onde morreu-se muitas, a gripe espanhola, coisas desse tipo, né? E na quarta dimensão, como Na quarta que é dimensão feito esse trabalho? É complicado, porque é uma situação onde existe socorro dos dois lados. Né? Então, vamos supor, é como se fosse assim, eu jogo um mal para a terceira dimensão porque eu quero ter mais gente. Então, pessoas que muitas vezes veio de uma cidade espiritual até legal, ela é recolhida para aqueles que não são legal. Porque você ficou numa encarnação onde você teve insucesso, vamos dizer assim, a nível de moral, de consciência. Porque se você é uma pessoa totalmente medrosa, você não vai para um lugar legal. Mas essas pessoas que morreram de Covid, coletivamente, como que elas foram recebidas? Elas foram recebidas num local adequado. Eu não posso falar sobre isso, até porque é complicado você falar de uma coisa onde as pessoas não estão falando ainda, espiritualistas, né? Então o que eu posso dizer é que elas estão recolhidas numa cidade espiritual. Todas numa cidade espiritual. É um grupamento, uma massa muito grande que está numa cidade espiritual. Que é o que posso falar para vocês, é o que foi passado por alguns já. É uma cidade espiritual. O que mais? Tá fraco de perguntas? Não, tem bastante perguntas. Vamos abrir agora para geral. Tive conflito com minha mãe e isso pode ter vindo de outras vidas? Com certeza. Esses conflitos, inclusive, eles são apropriados, né, para essa vida que a gente leva aqui, que é uma vida onde a gente geralmente tem muitos problemas. A gente tem que... Na verdade é o seguinte, na terceira dimensão aqui, a gente não vem para ter uma vida fácil, facilitada, é uma vida complicada, é uma vida de acerto de contas, é uma vida onde a gente vai provocar outras complicações, outras brigas. E é muito comum, é muito melhor se colocar pessoas que tiveram algum tipo de sentimentos contrários para ficarem próximas, né? E sempre tem gatilhos, né? O que as pessoas não percebem é que às vezes você, numa infância, num certo período, pode estar muito legal e de repente, por algum motivo, é um gatilho. Aquilo faz você liberar novamente sentimentos que você já tinha. Isso acontece muito devido a esses gatilhos que são por idades, um monte de situação. Às vezes uma pessoa que vem de fora te gatilha uma questão, começa a te colocar na cabeça várias questões, né? Então aquela pessoa que você suportava, chega uma outra e daí você não vai suportar mais. E assim por diante. Então é muito comum. Aqui nessa encarnação, na terceira dimensão, eu te repito, aqui não é um local para você ser feliz. Sinto muito. Por mais situações realizadas que você tenha no setor, você vai ter outros que você não vai estar legal. E assim por diante, porque felicidade é uma coisa diferente de quando você fala a pessoa vencedora, a pessoa que consegue as coisas. Não, felicidade é você saber diariamente ter uma vida digna dentro do que você quer fazer. Então felicidade é isso, entendeu? Felicidade é o momento, felicidade não é uma coisa que você estica. Se você for feliz hoje, se quiser ser feliz amanhã, é feliz amanhã. É sempre dessa forma. Não é uma forma que você vai falar assim, felicidade eterna. Não, para mim ter uma felicidade eterna, eu tenho que ser feliz todos os dias. Porque nós aqui no tempo, nós temos uma divisão de segundos, minutos. E se eu for feliz 1 minuto e o resto do dia for infeliz, ferrou.
Então eu tenho que trabalhar dentro de mim situações, consciência, de eu ser feliz minuto a minuto, minuto a minuto. E se eu conseguir isso, aí você começa a expandir para o outro lado, que é o que a gente tem que procurar, expandir essa felicidade para mais momentos, mais momentos, mais momentos e mais momentos. Tem pergunta aí? Perguntando se é certo fazer cremação. Se faz diferença? Olha, esse é um dos temas que geralmente o pessoal começa depois a falar, não sei o que, o livro tal. Eu não estou falando de livro nenhum, tá? Eu estou falando da minha experiência. Tanto faz você ser enterrado, você ser cremado, você ser... Isso é só a forma depois desse corpo. Eu não valorizo esse corpo, sabe? Eu valorizo a vida. A vida. Então, se você achar que deve cremar, crema. Não tem um porquê, porque o espírito ele não pode ser afetado. Se eu for começar a levar para vocês, para essa questão de livros que vocês leem aqui, é cheio de regra. É coisa que prende. Se não for feito assim, já bota coisa na cabeça. Eu fiz, e agora? O que será que aconteceu? Não aconteceu nada. Nós estamos sempre na quarta dimensão. Você não cremou corpo nenhum na quarta dimensão, você cremou aqui, ou enterrou aqui. E vai acordar, se acordar dentro do caixão, qual que é o problema? Levanta e sai fora. Você é espírito. Você não está mais preso aqui. Então é tudo questão aqui, do que você acredita. Se vai chegar um cara lá, vai falar assim, você não vai levantar. Não vou levantar o caramba. Você não pode me evitar de fazer eu não levantar daqui. Vou levantar e tchau. Deu para entender? Então não dá para queimar. Vem no centro muitas vezes situações, eu já recebi vários desses, de irmãos, que foram queimados naquele tal de micro-ondas, do tóxico, na droga, acho que a maioria é tudo Rio de Janeiro. Então coloca o pessoal envolvido por pneus, joga gasolina lá, álcool e mete fogo, no tal de micro-ondas. Mas o espírito vem, aquela pessoa, aquele ser, ainda daquele looping do queimar. Só que aquilo não existe. O corpo não queima, foi o corpo. É o reflexo da lembrança de todo aquele processo até apagar. Ele percebeu. Tá livre, né? Isso, mas a percepção dele é que ele está preso naquela situação. E tem um monte de ação, inclusive, que é feita em cima desses seres, de obsessores. Então eles vão manter aquilo ativo nele. Porque o obsessor é isso, é manter a gente ativo naquela situação, naquele medo, naquela situação de pavor, daquela inconsciência. Porque se encostasse outra pessoa e fala, como na sessão, calma, já passou. Já colocamos uma pomada, já apagamos fogo, você está bem, olha o teu corpo, está curado, está ótimo. Se você induzir ele para isso, ele está perfeito, está curado. Porque a mudança é muito rápida. É quântico, né? Isso. Então, basta você entender que todo o sofrimento é questão de consciência. Como também toda facilitação, todo prazer, toda felicidade é questão de consciência. Não existe outra coisa. É consciência, é você entender o processo. Por isso que eu nos meus bate-papo, nas nossas áreas privadas, eu vou mexer com a consciência de vocês. Eu quero que vocês entendam que tudo está na nossa mão. Ninguém é dono da gente. Nós somos filhos de Deus igual a qualquer um. Lúcifer é filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus. O menor de todos é filho de Deus. Não tem ninguém superior ao outro, a não ser aqui em consciência. Então, eu não tenho por que ser privado de tanta coisa que a gente é privada, sabe? Às vezes eu peço, que nem eu peço todo dia contribuição, às vezes o pessoal fala, poxa, mas não tem. Põe R$1. Muda a sua percepção de não ter e lide com essa situação como se você tivesse R$1.000. Toma. Por quê? Porque isso te dá satisfação, te dá prazer. Então, às vezes não, sempre você se diminui por conta própria. Eu tenho aquele emprego para mim. Manda aquele emprego pro inferno e vai atrás da sua vontade. Pô, eu sei fazer um café. Que olha, quem bebe meu café fica doido. Vai vender café, você vai ganhar mais do que aquele emprego chato que você tem. Eu não consigo. Vai fazer alguma coisa. Pega um vassourão, vai varrer a porta de todo o comércio e pede lá R$5, R$2, 10. No final do dia você ganhou mais de R$1.000. O problema das pessoas é que elas se apegam àquilo que ensinaram para elas. Você não pode, você não consegue, você é burro, você não é capaz, seu pai era isso, sua mãe era aquilo, não sei o quê. E isso acaba levando você a uma situação de entrega.
Por isso que hoje eu vejo o potencial nas pessoas absurdo, só que as pessoas, elas não tomam o primeiro passo, elas não dão o primeiro passo. E você precisa dar. E o segundo passo, e o terceiro passo. Ninguém vai dar o passo por você. É você que tem que dar o seu passo. E saber também quando você tem algo que está muito pesado, solta. Porque tem gente que quer caminhar com mais peso que suporta. E você tem que entender que a pessoa mais importante na sua vida é você. Depois começa as outras, quando eu tô Pergunta legal. de novo, Jéssica, que a gente não tá vendo aqui a mensagem, tá? Isso. Em vez de falar assim, fala assim, pergunta de novo, pergunta. Vai repetindo. Pergunta de novo. Vai replicando, fica mais fácil de achar, porque não dá pra rodar, eu Tem acredito, muita né? coisa. Mas eu tô gostando demais. Manda pergunta aí, vamos lá. Ainda tem tempo? Temos 3 minutos. Olha, vamos aproveitar. Preciso E na sexta-feira tem live de novo, ó. Toda sexta-feira vai ter live. Cada vez mais vocês participem, chame gente para participar. É uma chance de vocês entenderem. Faça perguntas legais, não é questão em livro. Pergunta aquela coisa que tá te coçando a cabeça, aquela coisa que ninguém te conta, sabe? Tem medo de contar, cheio de coisinha. Eu vou contar, eu vou falar. Eu vou entregar o ouro. Eu não tenho rabo preso com editora nenhuma. Perguntando se o céu existe na quarta dimensão e a noite. Então, aí que entra a sessão legal. Na apagada existe. Aquela que a sua consciência está igual aqui. Você traz tudo a questão da terceira dimensão para a quarta dimensão. Só que conforme você vai despertando, a coisa muda de história. Aquilo que você pensa que é, não é. Ou que você pensa que é outra coisa. Vou chutar 2 exemplos para vocês ficarem pensando aí, que vocês quiserem depois saber a história direitinho, vocês vão no meu grupo. Vão lá participar. Vocês vão ser membros. Tirar o escorpião do bolso, né? Porque os membros vai ter um valor mensal. E aí você vai perguntar e eu vou te responder. Mas eu vou dar 2 chutes, ó. A lua não é o que vocês pensam e o sol também não. E aí? Fique imaginando aí o que será a lua, o que será o sol. Beleza, Ismael. Agora fala sobre as psicografias, pra gente encerrar essa live. O pessoal quer psicografia. Então, como é que tem que fazer? Isso, se você quer psicografia, você vai no meu zap, tem na bio do TikTok. Lá você vai me perguntar, fala o seguinte: eu quero psicografia da minha mãe, do meu pai, do meu tio. Eu vou passar para você um videozinho que eu fiz, exclusivo para explicar, bem explicadinho, e mais um texto dizendo o que precisa. E como é que é a psicografia, que ela não vem quando você quer? Precisa estar preparado. Eu sempre procuro falar, eu acredito que quem peça psicografia já ouviu falar, já deve ter visto o Chico, né, que psicografava demais, tem toda essa história e tal. É assim, o espírito, a pessoa morta, ela tem que estar na sessão para escrever para o médium. Ok? Só que eu já disse lá atrás, vou repetir de novo, quando começa esse negócio de psicografia e tão espalhado que nem é vocês, a casa espiritual, ela lota de espíritos. Só que existem regras, existe gente organizando. Eu só escrevo o que a pessoa vai falando para mim escrever. Eu não entro em briga, eu não entro em fila, eu não faço favores, eu não tenho como falar assim, não, eu quero tal psicografia. O que existe é persistência e ligação. A ligação de quem pede é muito importante. Toda sessão que você sabe que tem terça-feira, por exemplo, se conecta com Maria, pede para auxiliar, para ajudar. Isso é uma conexão legal, se conecta com a pessoa para que possa ter autorização de escrever. Mas tem fila do outro lado, tem ordem, tem cumprimento de necessidades que a pessoa precisa ter, senão não consegue passar a psicografia, precisa se melhorar. E vocês não sabem que o principal não é a psicografia, é essa pessoa estar bem. Vamos supor que chega lá e ficou sabendo que tem um lugar que manda mensagem para os vivos aqui, que ele se acha morto lá. Legal. Aí esse cara está muito mal. Não tá legal, mas ele quer escrever, ele quer mandar um abraço, ele quer dar uma mensagem, porque ele vive na sua casa e você não consegue perceber que ele tá lá. Só que ele não tá legal. Ele chega lá na fila e fala, quer psicografar. Vai ganhar uma senha, né? Daí ele vai lá, vai ser entrevistado. Por que você quer falar? Aí eles vão perceber que ele tá doente. Aí o que vão fazer? Vão encaminhar ele para tratamento. Primeiro. Porque ele já tá lá, então vai ser tratado, vai se recuperar, bonitinho. Olha que maravilha que é um trabalho que era só para saber como estava, muitas vezes curiosidade.
e você acaba ajudando aquela pessoa que está do outro lado que não estava bem. E a hora que ela estiver bem, ela vai mandar mensagem e você vai receber. Então é um trabalho que tem que ter muita paciência, ligação com o espiritual, em prece e persistência. Pensa numa pessoa persistente. Multiplica por mil. Esse cara sou eu. É que nem a Roberto, esse cara sou eu. Sou muito persistente. E trabalho, hein? Eu não falho, não pode estar o dia que for, gripe, chovendo, canivete. Eu não falho. Eu tô lá para psicografar. E agora tem um dia só de psicografia. Me pediram que eu abracei. Quem pediu? Meu protetor, o Águia, é um coordenador junto com o irmão Serafim do trabalho de segunda-feira. Tipo kardecista. Tipo, tá? Não gosto desse negócio de kardecista, porque eu não sou kardecista. Legal? É tipo. Eu mexo com espírito porque eu sou espírito. Então, nesse trabalho, ele me orientou o seguinte: Ismael, nós queremos montar um trabalho num dia da semana. Nós estamos pensando em terça-feira. 2h30, 3 horas, psicografando. Você topa? Eu de pronto falei, topo. E já comecei semana passada. Essa semana já fiz a primeira terça-feira, me organizei todo. E terça-feira que vem já está saindo as primeiras psicografias do trabalho de terça, que até então saía na segunda, mas era menos horas para trabalhar. Então, nota assim, você precisa entender isso, é de lá para cá, mas tem que ter persistência. Hoje uma pessoa, eu gravei um vídeo, vou falar rapidinho e a gente já termina. Ele falou assim, eu já fui no interior muitas vezes, não sei aonde e tal, e nunca veio a psicografia. Por que será? Porque sim, porque a pessoa não está pronta. Às vezes não está pronta. Agora, o trabalho que eu me disponho com vocês é eu ter essa preocupação. Vocês só se ligam. Onde vocês estiverem, na Bahia, em Salvador, Maranhão, Manaus, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, ou seja, onde for interior de São Paulo, Rio Grande do Sul, só é pensar assim, ó. É terça-feira que tem as psicografias bastante tempo, começa tal hora e vai tal hora. Então, vou dar uma concentradinha, fazer uma prece. E deixa comigo o negócio. Você não precisa viajar. Até porque não adianta você vir. Tem gente que fala assim, eu vou na casa. Não, venha para ajudar nos trabalhos. Eu preciso muito de médium. Você que é médium, gosta, está em São Paulo, capital, quer vir trabalhar na minha casa, não tem frescura aqui. Para começar. Você vai vir e vai começar a trabalhar. Não vai ficar estudando 10 anos, 1 ano, 2 anos. Isso é tudo para mim babaquice. Nós sabemos tudo. Somos espíritos. Não vem querer ensinar para espírito como é que você deve se comportar com espírito. É até um absurdo, né? É arrogância até demais. Né? Então você vai atrás de historinha que escreveram. Não, eu quero que você chegue lá e sente e você experimente. Você vai sentir o que é ser médium. E outra, casa que tem direção espiritual, de verdade, não tem preocupação com o médium. Não tem preocupação com o médium, porque ele está sempre... tem gente de olho no espiritual. Essa preocupação é geralmente quando a pessoa tem medo de se queimar. Coisa. Na minha casa não tem isso não. Na minha casa vai chegar e vai ser atendido, se médio vai ajudar pra caramba. Chegou, trabalha. Legal? Então eu preciso de médio mesmo. Vai ser treinado a psicografar e tudo mais. Psicografia, manda mensagem no WhatsApp. O Ismael vai recolher os nomes e aí vai colocar na listagem pra entrar na fila das psicografias. Eu vou fazer uma filmagem. Tá? Todos os pedidos, das psicografias que começam a vir, eu vou filmar isso aí, vou mostrar para vocês como é que é o processo. Vou fazer filmagem, qualquer dia que tiver condições de uma pessoa filmar, numa terça-feira, eu vou fazer a filmagem de boa parte sendo psicografado, pegando, todo o processo para vocês entenderem como é que é. E não desistam. Se vocês desistirem, eu não desisto. Uma vez vocês passaram para mim o nome e um telefone, vai ser chato se um dia eu ligar para mandar uma mensagem para vocês me trocarem de telefone e número. Não posso fazer nada daí. Ok? Mas se tiver o número funcionando, pode passar 2 anos, 3 anos, eu vou estar trabalhando nisso. E eu mando para vocês. Então insistam, manda uma mensagem no WhatsApp pro Ismael. O Ismael agora vai encerrar a live. Beijo no coração. Porque senão esse homem passa a noite inteira falando. E se eu incorporar, então passo anos. Beijo no coração. Já desligou? Não, ainda não. Eu tô tentando tirar o celular daqui. Manda tchau pra todo mundo. Porque tem um delay. Tem um delay aqui. E... Tá bom. Então, um grande beijo no coração. Esteja em Deus. A gente vai procurar não fazer de novo isso aí, né? Que é botar a mão na frente, essas coisas com vocês. Ai, meu Deus, eu tomei bronca. Mas tá tudo bem. A próxima a gente corrige. Tá legal? Até mais. Espalhe pro pessoal que tem live toda sexta-feira. Muito feliz em receber vocês aqui comigo. Até mais.
Pô, amor, não faz não, pô.